Irmãos, a graça do Senhor Jesus sobre todos. Hoje é domingo, né? Dia de ouvirmos a mensagem do Senhor, dia que devemos reservar para a comunhão com Ele, para estarmos em adoração. Quero comunicar aos irmãos, antes da gente passar para a leitura, a exposição do texto bíblico, que lá na igreja, né, nós aproveitamos esse tempo e já arrumamos o telhado ali da área externa da igreja, em cima das classes e da cozinha, que tinha muitas telhas quebradas e os vizinhos estavam jogando muitas coisas ali em cima. Então nós fizemos um murozinho ali e também trocamos as telhas. Então quero comunicar isso aos irmãos, né? Nós estamos aproveitando esse momento. E aí os irmãos também percebam a necessidade de continuarem, né? Como tem feito, né? Graças a Deus, sendo fiéis a Deus em seus dízimos e ofertas. E queremos também dizer aos irmãos que nós estamos num período em que tem aumentado o número de casos, tanto do vírus, né? Tanto aqui em Sete Lagoas, ou da doença causada pelo vírus, tanto aqui em Sete Lagoas, quanto aí em Prudente de Moraes, no local da nossa igreja. Então vamos aumentar as nossas orações, o nosso clamor, para que logo passe o famoso pico, né? E esses casos comecem a cair, para que nós tenhamos possibilidade de voltarmos a nos reunir. Mas se Deus quiser, isso ocorrerá em breve. Vamos agora, irmãos, orar ao Senhor, pedir a bênção dele e vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus. Oremos. Senhor, fala conosco neste dia, fala conosco, Pai, através da Tua santa palavra, o texto bíblico, que é a palavra do Senhor. Que o Senhor aplique a leitura e a exposição às nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 20, verso 25. Hoje nós vamos falar num versículo, mas dentro do seu contexto. Lucas, capítulo 20, verso 25, diz assim: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Irmãos, eu vejo muitos falar nesse versículo, e muito se comenta sobre esse versículo, principalmente a frase, dai a César o que é de César. Essa frase é bem comentada, né? Como se Jesus estivesse aqui falando do respeito que nós devemos ter, ou da obediência às autoridades. Primeiramente, eu quero dizer aos irmãos que eu vejo que nós, como crentes no Senhor Jesus, devemos sim respeitar as autoridades naquilo em que elas estiverem agindo com justiça, estiverem agindo com equidade, né? Estiverem agindo de forma correta, que não venha a ferir os princípios da palavra de Deus. Então eu vejo isso em outros textos bíblicos, como o apóstolo Paulo mesmo exorta a obediência à autoridade e o respeito à autoridade, às autoridades constituídas sobre nós, que são ministros de Deus para o bem. Mas eu quero fazer uma consideração aqui nesse versículo, porque eu não entendo que esse versículo seja base para obediência à autoridade. Eu não entendo que seja um versículo que Jesus estivesse falando disso. Observe que esse versículo está num contexto em que alguns homens queriam apanhar Jesus em alguma falta para o incriminarem e o conduzirem a ser morto, né, pelas autoridades. O que eles estavam fazendo era devido ao fato de Jesus ter feito uma parábola, ter falado uma parábola, e essa parábola ser acusação contra esses falsos judeus, ou esses
fariseus, escribas e outros que queriam condenar o Senhor Jesus. Então eles entenderam, os irmãos podem ler o contexto anterior, né? Eles entenderam que Jesus falava aquela parábola condenando a eles, né? Então eles, ao entenderem isso, eles arranjaram alguns homens que se infiltraram como se fossem discípulos de Jesus e começaram a indagar o Senhor Jesus e fizeram essa indagação, se era certo pagar tributos a César. Observa que eles queriam deixar Jesus ou contra o povo ou contra César. Se Jesus falasse que não era lícito pagar o tributo a César, então Jesus estaria indo contra César, né, o imperador romano daquela época. Por outro lado, se Jesus falasse que deveria pagar o tributo, era de se temer o povo, porque o povo via naqueles tributos algo injusto e uma imposição que era injusta sobre eles. Então, Jesus ficaria sem saída, né? Ele não poderia, qualquer jeito que ele dissesse, ou o povo ficaria contra ele, ou ele seria acusado diante do tribunal romano. Essa era a ideia deles, mas Jesus, em sua sabedoria divina e conhecendo os corações, o que Jesus fez? Jesus então deu essa resposta pela qual eles não puderam acusar o Senhor Jesus. Jesus mandou eles pegarem uma pequena prata, né, que tinha a efígie de César, e perguntou de quem era aquela inscrição, né, aquela cara ali na moeda, né, aquela gravação ali naquela moeda, e então eles disseram, de César. E Jesus então disse, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Irmãos, isso não mostra que Jesus está aqui fazendo uma defesa de obediência a César, até porque César, ou o imperador romano, ele era um governo injusto, tirânico, né, sobre eles, era um governo que estava cometendo injustiças. E se nós observarmos bem, desde dos profetas, né, a palavra de Deus condena a injustiça e condena a cumplicidade com aquilo que é injusto. Então, seria algo incoerente Jesus pregar uma obediência cega às autoridades. Lógico que Jesus defendia a obediência à autoridade quando a autoridade agisse de forma correta, mas agindo de forma incorreta, né? Cometendo injustiças, então não seria justo ou não seria coerente que Jesus estivesse aqui defendendo, né, o erro daquelas autoridades que eram contrárias a Deus, né, e que eram também opressoras. Pelo contrário, né, Jesus denunciou a opressão, Jesus denunciou, assim como os profetas da sua época, né, denunciaram os reis que eram opressores. Nós vimos isso até quando nós estudamos os profetas, né? Os profetas denunciando os reis opressores e denunciando a injustiça. Jesus também denunciou aquilo que era errado e que era injusto. E nós aprendemos, irmãos, que o nosso respeito às autoridades deve ir até o ponto em que nós não venhamos ser cúmplices das coisas injustas. Eu vejo alguns dizendo, né? Devemos obedecer à autoridade, até quando a autoridade é ruim. Não, eu não penso assim. Quando a autoridade, ela promove a injustiça, nós devemos denunciar com todo respeito, né? E dentro dos trâmites corretos, nós devemos denunciar a injustiça. Então, devemos tomar cuidado com isso. Outra coisa, eu não entendo que o texto aqui está dizendo que Jesus está afirmando que nós devemos pagar os impostos. Também não vejo isso como sendo uma defesa aqui desse momento. Talvez pudéssemos discutir isso com base até em outros textos que falam da obediência à autoridade. Não estou aqui dizendo que você não deve pagar o seu imposto, né? Aquele imposto justo e que deve ser pago para as benfeitorias que é a nosso favor. Eu creio que deve ser pago, mas o que eu entendo é que aqui o texto não está dizendo isso. Eu vejo muitos pregadores e pessoas que defendem, né, pagar impostos usando esse texto, mas eu não consigo, não me desculpe, né? Esses pregadores, até pregadores
excelentes, né, eloquentes da palavra de Deus, bons pregadores, mas eu não consigo ver isso aqui. Sinceramente, eu não. O que eu vejo aqui é que Jesus primeiro está usando de sabedoria para sair fora daqueles homens e até mostrar para eles os seus erros. Mas, por outro lado, Jesus está fazendo uma afirmação aqui que às vezes a gente não considera, né? A gente preocupa tanto com a afirmação dai a César o que é de César, que esquecemos do principal: dai a Deus o que é de Deus. Eu entendo que o foco de Jesus aqui é em dar a Deus o que é de Deus. Isso é o ensino que Jesus acrescenta aqui na sua fala. Dai a Deus o que é de Deus. E eu queria comentar com os irmãos, né, nesse momento, sobre esse tema: dai a Deus o que é de Deus. Devemos olhar para o que Jesus está afirmando aqui. E isso é bem claro: dai a Deus o que é de Deus. Será que nós temos dado a Deus, na nossa vida, o que é de Deus? Irmãos, o que é de Deus e que nós devemos dar a Deus ou devolver a Deus? Os dízimos também, né? Mas eu não quero aqui falar dos dízimos. Eu quero dizer que nós devemos dar a Deus o que é de Deus, aquilo que é importante, é indispensável que você dê a Deus. Primeiramente, você deve dar a Deus a devoção completa que é devida a Ele. O coração, o seu coração, aquilo que é devido a Deus, você deve dar completamente a Deus, a devoção a Ele. Nossa devoção, irmãos, deve ser única e exclusivamente dada totalmente a Deus. A Bíblia toda, né, a lei toda, segundo o Senhor Jesus, se resume em que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então, olha essa primeira parte aqui: amar a Deus sobre todas as coisas, né? O que é dar a nossa devoção completa a Deus? É amar a Deus acima de todas as coisas. Irmãos, é dar o meu coração totalmente a Deus, é colocar Deus como alvo completo do meu amor. E aí vem, né, aquilo que a palavra de Deus sempre condena, né? Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento, né? Não terás outros deuses diante de mim. Nós nunca devemos ter outros deuses além do nosso Deus. Isso é a idolatria, né? O que é a idolatria? Ter outros deuses em nossa vida além do Deus verdadeiro. Muitas pessoas podem entender que ter outros deuses, né, é você ter uma estátua em sua casa, são aqueles que adoram, né, deuses diferentes. Não é só isso. Ter outro Deus em minha vida, né, é colocar o amor que é devido a Deus. Eu vi essa definição, até se não me engano, do Tim Keller, do pastor Tim Keller, né, é você colocar o amor que é devido a Deus em qualquer outra coisa. Deus não proíbe, irmãos, que nós tenhamos amores nas nossas vidas, né? O nosso cônjuge, os nossos pais, a nossa família, e muitas coisas nós podemos amar, mas com o amor que é devido a eles, não com aquele amor que é devido a Deus. O amor que é devido a Deus deve ser dado somente a Deus. Diante de quem eu devo me prostrar, diante de quem eu devo colocar o meu coração por completo, a quem eu devo colocar por completo o meu coração, é somente em Deus. Só Deus é digno de todo o meu coração. E aí, irmãos, nós vemos aquele versículo de Jesus, né, no Sermão do Monte, que é o tema que nós até pensamos para esse ano, né, e estávamos comentando sobre ele até começar essa pandemia, né? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus em primeiro lugar, que é colocar toda a sua devoção a Deus, é você colocar as coisas de Deus, o reino de Deus em primeiro lugar em sua vida, é você dedicar a sua vida completamente às coisas de Deus e para a glória de Deus, né? Quando nós falamos em glorificar a Deus em todas as coisas, nós estamos dizendo que
a minha vida, ou a nossa vida, não é para nós mesmos, mas ela é voltada para Deus. E tudo que eu faço deve ser para Deus, mas aquilo que é para Deus exclusivamente, né, como adoração a Ele, deve estar em primeiro lugar na minha vida. Eu fico pensando, né, nessa pandemia, e quando algumas igrejas já voltam a se reunir, e eu fico pensando, né, que muitos irmãos estão deixando de ir à reunião, apesar até da saudade da reunião, né? E alguns até com medo, outros porque pertencem realmente ao grupo de risco. Eu estava até conversando com um pastor, amigo meu, sobre isso, mas outros que preferem ficar no conforto da sua casa também para assistir o culto que será transmitido ali ao vivo, né? Enquanto a comunhão com os irmãos e a adoração em conjunto é muito mais importante. E às vezes eu começo a pensar, será que não há o risco de essa pandemia ter colocado aquele relaxamento que é costumeiro, né, em nossos corações, e nós começarmos a colocar outras coisas em primeiro lugar, diante da nossa vida, do que a própria adoração a Deus. Colocar Deus em primeiro lugar. Ser totalmente devoto a Deus, né? Colocar a comunhão com Deus, as orações, a leitura da palavra, né? Nessa época de pandemia. Será que você não está se relaxando em relação a isso? Dai a Deus o que é de Deus. E o que é de Deus é que você seja, em primeiro lugar, totalmente devoto a Ele. Incline-se a Deus totalmente. Tira da sua vida tudo que ocupe o lugar que Deus deve ocupar em primeiro lugar na sua vida. Então, em primeiro lugar, nós devemos dar a Deus, não é? A devoção total a Ele. Mas também, irmãos, nós aprendemos que nós devemos dar a Deus a confiança e obediência a Ele como nosso único Salvador e Senhor. Nosso único Salvador e Senhor. Nós devemos depositar toda a confiança em Deus, através de Jesus Cristo, nele como nosso único Salvador e Senhor das nossas vidas. O que isso significa, né? Aqueles homens ali, não é? Eles não deveriam colocar em César a sua confiança. Qual era o grande problema ali, não é? Dentro de um contexto maior do império, né? É que muitos homens daquela época colocavam em César, depositavam no imperador romano toda a sua confiança. César se colocava como Deus, aquele que, através, né, do Estado, né, do Império Romano, iria prover todas as necessidades dos cidadãos. De fato, até foi um governo muito organizado, um governo que construiu muitas coisas, né, que trouxe ordem naquela época, mas a dificuldade, irmãos, estava em que eles colocavam a sua confiança em César. César era o provedor de tudo. Era no Estado, né, no Império Romano, aonde eles olhariam e dele receberiam tudo que eles necessitavam. Irmãos, o que nós vemos que o Senhor Jesus está condenando, né, é exatamente isso. É colocar a confiança que é devida a Ele em qualquer outra coisa. É colocar qualquer um outro como Senhor da sua vida. Ou seja, Jesus está falando, olha, dá a César o que é de César. Não importa essa questão aí de impostos. Se você quer dar imposto a César, que dê, mas a Deus você deu o que é de Deus. A sua confiança, a confiança do seu coração, a obediência do seu coração, só deve a Deus. E como crentes hoje precisam obedecer, precisam aprender essa verdade. Precisam aprender que não é o Estado que é o provedor da sua vida. Não é esse Estado, não é o Estado brasileiro, não é a União, não são os estados, não é a prefeitura da sua cidade que vai promover o bem-estar, o conforto, aquilo que você precisa. É Deus. É através do Senhor Jesus Cristo que Deus veio para nos salvar. É através de Jesus, irmãos, que Deus
veio para nos salvar primeiramente do maior problema da nossa existência. O maior vírus que existe não é o vírus SARS-CoV-2, né? SARS-CoV-19, da Covid-19, não é esse o maior vírus que afeta a todos nós, a todos os homens. É o vírus do pecado, que está dentro do coração, da desobediência, da falta de Deus na vida. É esse vírus que estraga a sua vida, porque te afasta do bem que é Deus. É esse vírus do pecado que Jesus veio tirar da sua vida. É dele que Jesus pode nos salvar. E ele é o maior de todos os problemas do ser humano. Esse é o maior problema, não tem ninguém que pode se salvar dele, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, que veio morrer por nós na cruz do Calvário e que nos oferece graciosamente a salvação do pecado, da escravidão, da imundícia, do que o pecado tem feito com a sociedade. Só Jesus pode salvar. Eu estava vendo o jornal ontem, irmãos, a gente fica horrorizado com como é que numa pandemia, né? Numa época de tanto sofrimento, a gente vê aqueles que deveriam ajudar o povo, governadores, secretários, não quero acusar um ou outro, mas a gente vê que está acontecendo isso, roubando o povo na hora que o povo está doente, e eu fico pensando, que enfermidade é essa? Que é muito pior do que a Covid, vocês não percebem isso? É a enfermidade do coração, é o pecado alastrado no interior do ser humano, e só Jesus pode nos dar um novo coração, que não seja contaminado mais por esse pecado, capaz de voltar para Ele, para Deus, em obediência. E assim, irmãos, sendo Jesus aquele capaz de tirar o nosso pecado, Ele é capaz de nos elevar a Deus em oração, para que possa resolver todos os nossos problemas. É Jesus que abriu o caminho, para que agora, livre do nosso pecado, pela fé nele, nós possamos voltar a chegar ao trono de Deus, Rei do Universo, confiadamente, para ele resolver todas as outras dificuldades. Então, em quem nós devemos colocar nossa confiança? É no Estado? É na ciência? Né? Eu vejo hoje aquela arrogância, né? Eu sei que a ciência é usada por Deus, mas aquela arrogância de dizer que a ciência vai resolver. É a ciência que tem a última palavra. Não. Os homens estão perdidos e por isso pensam assim. Mas o crente tem que pensar, quem tem a última palavra é Deus. Em quem eu devo colocar minha confiança em Deus. Se ele quiser usar a ciência, se ele quiser usar isso ou aquilo, eu tenho que confiar nele, no Deus dos céus. É o Deus dos céus. É que com a sua boa mão pode me livrar de todos os problemas. E eu devo não só depositar a minha confiança, mas a minha obediência irrestrita a Deus. Dar a Deus o que é de Deus. O que eu devo dar a Deus, não é? A minha confiança e a minha obediência irrestrita a Ele como meu Salvador e Senhor. Não é o Estado que eu dou obediência irrestrita. O Estado tem que dar obediência, mas relativa. A obediência às autoridades é verdade, mas é relativa. A Bíblia não me diz que eu devo obedecer em todos os momentos às autoridades, né? Os apóstolos deram o exemplo, disseram isso, né? Quando falaram, antes nos importa obedecer a Deus do que aos homens. Eles estavam indo contra o Estado, porque há questões que nós temos que desobedecer o Estado. Mas, não é? Daquilo que o Estado está correto, diante da palavra de Deus, devemos obedecer ao Estado, mas é obediência relativa. A Deus é obediência absoluta, e só a Ele eu devo me inclinar cegamente, absolutamente. Só em Deus eu devo depositar a minha confiança. Ai desses crentes que estão depositando confiança no Estado. O Estado não pode suprir as minhas necessidades, principalmente as necessidades básicas da minha alma. Coloque a sua confiança, meu irmão, e deposite toda ela em Deus, em Cristo Jesus, nosso Salvador, e o tenha como Senhor da sua vida. Só Ele é Senhor. Como disseram os primeiros cristãos, César não é Senhor, o Estado não é meu Senhor, Jesus é meu Senhor. Jesus é meu Senhor. Então, dai a Deus o que é de Deus.
somente a Deus somente em Deus eu devo confiar totalmente, irrestritamente, devo dar toda a minha obediência somente a Deus. Mas ainda, eu vejo uma terceira coisa que nós devemos dar a Deus e somente a Deus. É a nossa disposição em tomar a nossa cruz por Ele. A nossa disposição em tomar a nossa cruz por Deus, em nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Jesus afirmou isso claramente, né? Lá em Mateus 10:38, quando ele disse: e aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Aquele que não toma a sua cruz, ou seja, aquele que não é capaz de enfrentar sacrifícios por mim, esse não é digno de mim. Você já pensou nisso? Jesus não te chamou só para te dar a salvação, meu irmão, mas Ele te chamou para fazer de você um servo dEle, para que você devote a Ele todo o amor seu, né? Para que você se torne um discípulo dEle. Então, para isso, você deve largar tudo. Aquele que tem Jesus em sua vida é aquele que largou tudo, ou seja, ele colocou a cruz de Cristo como seu alvo. Ele é capaz de enfrentar sacrifício por Jesus. Quais são os sacrifícios que nós devemos enfrentar por Jesus? Em que momento nós devemos sacrificar a nossa vida por Jesus? Em primeiro lugar, para não negar. Jesus deixou bem claro, né, que aquele que o negar diante dos homens, ele o negaria diante do Pai. Mas aquele que o confessar diante dos homens, ele o confessaria diante do Pai. Se qualquer estado, né, por causa dessa pandemia, começar a dizer: olha, agora os crentes não podem mais se reunir, não podem mais adorar a Deus, qual vai ser a sua posição, meu irmão? Hoje não, hoje está tudo certo, né? Nós estamos deixando de ir à igreja por causa do mal, do vírus, né? Isso é até uma atitude de amor. Mas vamos supor que em algum lugar, né, o que isso possa acontecer em tese, em hipótese. E aí o cristão vai ter que escolher entre continuar servindo a Jesus ou negá-lo. Qual vai ser a sua posição? Você é capaz de tomar a cruz e dizer: eu não nego Jesus, eu fico com Jesus. Eu vou continuar adorando a Deus acima de qualquer coisa. Eu vou continuar confessando o nome de Jesus. Vamos supor que eles comecem a falar, né, que esses evangélicos, que por causa de Jesus, eles estão atrapalhando a saúde, estão fazendo isso e aquilo, e falar: não pode mais falar do nome de Jesus. Você vai se calar? Ou você vai continuar confessando Jesus em sua vida? Mas não só isso, irmãos. Vamos pensar agora numa situação mais plausível no momento, né? Você tem confessado Jesus diante dos homens? Você tem falado de Jesus? Você tem enfrentado, se sacrificado para falar de Jesus? Que às vezes a gente pensa que, não, eu tenho que falar de Jesus, mas eu não preciso fazer nenhum sacrifício por isso, né? Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai. Então, irmãos, a disposição, né, de tomar a cruz para não negar o Senhor Jesus, mas para enfrentar um discipulado. A cruz é o discipulado. O que é o discipulado? O discipulado é aprender com Jesus. É aprender os ensinamentos de Jesus. É aprender aquilo que Jesus ensinou e que muitas vezes nós aprendemos nas dificuldades da vida. Muitos teólogos, né, muitos mestres da palavra de Deus têm nos dito isso, né? A vida do cristão é uma vida de discipulado. Ele é discípulo de Jesus. O discípulo, ele segue o seu mestre, né? Ele enfrenta dificuldades para ir atrás e caminhar nos passos do seu mestre. A vida discipulada, irmãos, é muitas vezes negar muitas outras coisas para fazer aquilo que Jesus deseja que nós façamos. Ser discípulo de Jesus não é algo tão fácil, né? Como se parece. Porque às vezes você tem, como Jesus disse, né, que negar, que deixar a família. Às vezes você tem que ir contra pessoas dentro da sua própria família. Não é? Você tem que às vezes enfrentar outras dificuldades para seguir no caminho do Senhor Jesus.
É a vida de discipulado. Tomar a sua cruz é ter uma vida de discipulado, né? Lá em Mateus, né, naquela grande comissão, né, quando Jesus fala, né, para eles irem fazer discípulos de todo mundo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que eu tenho ordenado. Então, a vida de discipulado é a vida de guardar tudo que Jesus tem ordenado nas suas palavras, né, na sua palavra, nas Escrituras Sagradas. E isso significa também agir em relação ao próximo, né? Amar o irmão e amar o próximo, né? Um dos ensinamentos de Jesus que nós devemos seguir, né? Como discípulos dele, é aprender a amar. É amar como ele amou, né? Perdoar, né? O perdão é um sacrifício, porque tem a ver com o discipulado, né? Ser discípulo de Jesus é perdoar, mas ser discípulo de Jesus é amar o próximo, amar, né, o próximo. E agora ele diz, né? Por que ser discípulo dele? Tomar a cruz dele é amar o próximo, porque agora já não é amar mais como a si mesmo, mas Jesus deu um novo mandamento, né? Amar o próximo como ele mesmo nos amou. Olha a cruz aí, né? Essa é a cruz que nós devemos tomar. Nós não temos como falar mais tempo, né? Mas eu quero deixar isso, né? Que o que é dar a Deus o que é de Deus? Dar, não é, a Deus o que é de Deus é a nossa disposição em tomar a cruz. A cruz para seguir o Senhor Jesus. É também se sacrificar para ser discípulo de Jesus. Então, dai a Deus o que é de Deus, né? Dai a Deus o que é de Deus. Primeiro, dá a nossa devoção completa a Deus, todo o nosso coração a Deus, não ter outro Deus em nossa vida. Mas também dá a Deus o que é de Deus, é ter Deus como o único que pode prover-nos em todas as coisas, é dar a Ele nossa total confiança e nossa total obediência, e a mais nada. Só a Ele nós devemos confiança e obediência absolutas. E por último, é tomar a cruz do Senhor Jesus para ser discípulo dele. Nós possamos aprender, irmãos, que o foco desse versículo é dar a Deus o que é de Deus. Você tem dado a Deus na sua vida o que é de Deus? Que Deus nos abençoe.